Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje ele é bastante interessante porque eu vou contar mais um fato interessante desse livro aqui, ó. Do Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan, tá? É um livro muito legal. Inclusive, se vocês se interessarem por esse livro, eu vou deixar um link aqui embaixo da Amazon, que vocês podem comprar por esse livro, por esse link, e inclusive vocês ajudam aqui o canal se acharem interessante comprar esse livro, tá? Bom, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre um fato muito interessante, dito aqui nesse livro, né, pelo Carl Sagan, que é referente a um número que era considerado um número extremamente científico, tá? Para as pessoas do passado, né, obviamente, que é o número 7. O porquê será que o número 7 era considerado um número científico? E foi considerado um número científico, né, um número, na realidade, do universo por muito tempo, né? E isso daí, então, é uma característica relacionada com aspectos que ligavam a religião com o que as pessoas na época chamavam de física, né? Que na realidade era a ciência em geral. Na realidade ligava filosofia, religião e física, né? Então a gente tinha esses aspectos a serem trabalhados, né? E obviamente o que acontecia? As pessoas tinham coisas que elas não entendiam e tentavam ligar entre essas três formas de pensar, né, para que obtesse uma resposta, né? E é muito interessante porque quando a gente vai buscar na história isso, né, o que a gente vê? A gente vê que são 7 dias da semana, né? A gente tem então 7 dias na semana, a gente tem o que? A gente tem 7 pecados, 7 virtudes, né? Existem, por exemplo, 7 notas musicais, né? Então tudo gira em torno do 7, parece, né? O mundo, o universo foi criado em 7 dias por Deus, né? E isso é bastante interessante, né? Você vê que as pessoas então usavam muito o número 7 no passado, né? Isso se inicia lá na Grécia, né? Por quê? Porque eles olham para o céu, eles veem todas as estrelas, mas existiam alguns pontos que se moviam. Dois deles muito óbvios, né? Que eram quem? O Sol e a Lua, né? Então, dois deles gigantescos, né? Que você via de dia e de noite, né? E às vezes de dia também, dependendo da época do ano, você tem a Lua aparecendo de dia também, né? Dependendo da fase que ela está. Então você tinha esses dois corpos celestes, né? Que apareciam facilmente no céu, você tinha as estrelas, né? Mas existiam alguns outros pontos que eram muito interessantes porque eles eram itinerantes, né? Se você vê a palavra planeta, né? Planeta não tem relação com plano, tá, gente? Planeta tem relação com ser itinerante, se mover no céu, né? Então não tem nada a ver com essa ideia de plano, né? Como, por exemplo, os terraplanistas acreditam, né? Bom, mas aí o que acontece? Além do Sol e da Lua, então existiam esses pontos no céu, né? Seriam quais pontos, né? Seriam mais 5 pontos que se moviam no céu, sendo eles Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter, né? Então são esses 5 planetas, né, que existiam visualmente no céu. E o que esses observadores, né, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que eram deuses, né, deuses se locomovendo no céu, né? Então Mercúrio seria obviamente Mercúrio, Vênus, né, seria a deusa Vênus romana, né? Que para os gregos é Afrodite, né? No caso, Marte seria Ares para os gregos, né? O deus da guerra, porque o brilho, né, era avermelhado. Você tinha, por exemplo, Júpiter ou Zeus para os gregos e Saturno ou Cronos no caso para os gregos, né? Então, os nomes dos planetas que nós temos hoje, né, são os deuses romanos e os correspondentes deles gregos, né? Os gregos vieram antes, no caso. No caso, por exemplo, Saturno, né, ele representa Cronos pelo fato de ele ser o ponto que se locomove mais vagarosamente no céu, né? E Mercúrio seria o mais rápido, né? Então aquele que estava mais próximo de quem? Mais próximo de Apolo, né? O nosso Sol, né? Então ele seria o emissário dos deuses, né? Então ele ficaria próximo do Sol, né? Então observam que as características de religião são bastante importantes para quando a gente vai falar sobre essas características que acabam também entrando dentro do pensamento científico, né? Então o número 7 ele fica muito importante pelo fato das características religiosas, né? E a gente pensa, né? Isso aí aconteceu há o quê? Há uns 4.000 anos atrás, né? Sim, é mais ou menos isso, né?
Só que essas ideias foram deixar de serem tão funcionais, né? No que? No século XVII, né? Então, assim, quando a gente para e pensa, são muitos e muitos anos das pessoas acreditando em numerologia, até mesmo em características cabalísticas, né? Então, observe que interessante, né? Quando a gente pega, fazer todo o levantamento, né? A gente fala, mas na química isso aí não impera, né? Impera, né? Houve isso daí dentro da química, né? Principalmente no período da alquimia, né? Então você tinha, por exemplo, os 7 elementos alquímicos mais importantes, né? Então você tinha esses metais, né? Por quê? Porque eles eram metais que se afloravam muito fácil, né? Então você tinha eles muito facilmente encontrados, então você conseguia vincular eles também a essa numerologia, né? E eles eram, obviamente, vinculados também aos deuses, né? Que por sua vez eram vinculadas às características astronômicas, né? Então observem que a religião, a ciência, né, e até mesmo a astrologia, né, porque astronomia e astrologia andavam juntas na época, né, acabavam sendo uma coisa só, né. Então o pensamento científico, isso que é interessante da gente ver, era uma coisa assim um tanto quanto cabalística, né, numerologia, né, e isso perdurou por muito tempo, né. Tanto é que quando começou a serem descobertas as primeiras luas, né? No caso, você teve um modelo de Copérnico, né? Sendo funcional, né? E descobriram que Júpiter tinha 4 luas, né? E aí, esse que é o fato interessante, porque eles falaram, se Saturno tem 4 luas, significa que existem outras 3 luas, né? Mas no caso, a Terra já tinha uma lua, né? Que era a nossa própria lua, né? Então a gente já tinha 5 luas no total, né? Então eles calculavam que tinha que ter pelo menos mais 2, né? Só que eles não encontraram 2 luas, eles encontraram somente mais uma lua, né? No caso, uma lua em Saturno. E dessa forma, o que aconteceu? Eles falaram, poxa, tá quebrando a numerologia, tá quebrando o número 7, o número perfeito, né? O número de Deus, né? Afinal, Deus construiu o universo em 7 dias, né? Mas observe que interessante, né? Deus, ele utilizou o 7º dia, na realidade, para descansar, né? E ele não trabalhou nesse dia. Então, ele trabalhou por 6 dias. Quer dizer, então, que o 6 também era um número importante. Na realidade, ele era chamado do número perfeito, né? O 7 era o número do todo, né? Mas o 6 era o número mais perfeito que existia, né? Por que isso? Porque o 6, ele surgia até mesmo da somatória dos seus divisores, né? Então, 6 era divisível por 1, divisível por 2 e divisível por 3. Por algum motivo, eles não consideravam o 6 divisível pelo próprio 6. Mas aí é que está o fato interessante, né? Se você soma 1 com 2 com 3, você chega a 6, né? Então isso demonstra que o 6 era um número muito importante, né? Porque Deus também tinha trabalhado por 6 dias e descansado em um único dia. Dessa forma, o que eles fizeram? Eles acabaram também desconsiderando o fato de que haviam 6 luas, né? Então não havia mais necessidade de 7. Por quê? Eram 6 luas e Deus no céu, né? E também existia o fato de que eles deixaram de considerar agora, no caso, tanto o Sol quanto a Lua como planetas. Então eles também removeram o Sol e a Lua como planetas, sobrando apenas 5 planetas, né? Então, no caso, o que eles fizeram para completar o número 6, né? Eles fizeram o adentramento da Terra. Então, eles começaram a considerar a Terra como um planeta também, né? Só que seria um planeta central e os outros giravam ao redor dele, né? Então você tem agora esse novo pensamento girando em torno de Copérnico, né? E isso daí, então, a gente observa que o pensamento científico às vezes ficou muito preso às características sincréticas, né? As características ligadas à religião, essas religiões antigas, né? Politeístas, né? Então o número 7 ele é muito importante na história humana por esse fato, né? Porque um dia, lá no passado, o ser humano olhou para o céu, contou a quantidade de pontos luminosos que existiam e se moviam, né? Não estavam estáticos, né? E considerou aquilo como algo muito importante e queria regir, né? Iria ser uma forma de regir
o dia a dia, né? Então, por isso a gente tem 7 dias na semana. Por quê? Porque eram baseados inicialmente nos deuses, né? Nos deuses gregos, né? A gente tem, por exemplo, um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, né? Na Bíblia, por exemplo, o número 7 é considerado governo, né? Então você tem muitas relações com características importantes, né, vinculados ao número 7, né? Por exemplo, os livros maniqueístas, né? São 7 livros, né? Então sempre você tem o número 7 girando em torno, né? 7 elementos alquímicos, né? Então são essas características que fizeram com que o 7 tomasse essa grande importância dentro da ciência, né? E obviamente depois eles perceberam que a coisa não dava certo, eles tentaram ajeitar para o 6, né? E assim por diante. Então é muito interessante você perceber como que era o pensamento, né? Então a ciência, se a gente parar para pensar, é uma coisa extremamente moderna, né? A ciência, ela começa realmente a tomar forma de ciência no século XVIII, né? Então é bastante interessante a gente ver isso, como a gente, né, está no início ainda da ciência, né, do desenvolvimento científico, né? A gente vai ter que pensar muito, né? Muitas coisas novas vão surgir, né, dentro do raciocínio científico. Não quer dizer que você vai deixar de ter um elétron, um próton, um nêutron. Isso nunca vai deixar de existir, né? É o entendimento disso. Mas a gente vai ter uma nova forma do quê? De interpretação científica com o passar do tempo, né? Então isso é bastante importante. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, curta o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique lá no sininho. Se você se interessou pelo livro, dá uma olhada aqui no link aqui embaixo, porque o livro é muito bom, então eu acho interessante. Se você nunca leu, você lê esse livro do Carl Sagan. Espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.